Atenção! Fim da diabetes tipo 2 em 2024? Graças a Deus e a 3 cientistas cristãos da Universidade de São Paulo, a USP, que encontraram uma solução natural para libertar o povo da doença que mais mata no mundo. As pessoas estão finalmente conseguindo pôr um ponto final em sua diabetes e se libertarem dessa terrível doença de forma 100% natural. E no Saúde em Dia, vamos te mostrar como um xarope caseiro, feito apenas com uma fruta antidiabética, é capaz de fazer isso. E sabe onde você pode encontrar essa fruta? Na farmácia de Deus. Isso mesmo, na natureza. Por isso, se tiver uma quitanda aí pertinho da sua casa, você poderá encontrar facilmente essa fruta que está livrando as pessoas da diabetes tipo 2, sem a necessidade de tomar pílulas e pílulas de remédios perigosos para diminuir a glicemia, sem ter que tomar dolorosas injeções de insulina e sem nenhuma agulha espetando a sua barriga. Essa pode ser a resposta que você tanto pediu em suas orações. Então fique aqui com a gente durante esse curto bate-papo, porque o nosso convidado vai te mostrar tudo sobre essa fruta antidiabetes, capaz de reverter a sua diabetes tipo 2 ainda esse ano. Então, sem enrolações, e vamos logo ao que interessa. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje, João Paulo. É uma honra receber um homem de Deus como você, que vem compartilhando com as pessoas esse segredinho natural para reverter a diabetes. Juliana, o prazer é todo meu. É uma honra também poder vir aqui mostrar para o pessoal esse poderoso segredinho natural que eu descobri justamente quando eu estava quase tendo a minha perna amputada devido a complicações causadas pela diabetes. Hoje, graças a Deus e a essa fruta anti-diabetes, eu sou um homem livre e nos últimos meses eu tenho conseguido aproveitar mais do que nunca a minha vida. A única coisa que eu precisei fazer foi tomar um chá durante poucos dias e depois disso eu comecei a ver a minha glicemia controlada dia após dia, sem o uso de insulina ou Ozempic. E eu tenho certeza que esse segredo escondido nessa fruta poderosa, encontrada em qualquer quitanda da esquina, vai mudar a vida do pessoal de casa, assim como mudou a minha e a de milhares de brasileiros. E já quero deixar avisado aos desconfiados que essa descoberta maravilhosa não tem nada a ver com as velhas e cansativas soluções fajutas que você provavelmente já viu por aí. Truque da canela, Ozempic natural, abacate, dietas. Trata-se de algo feito por Deus, já que ataca a causa raiz da diabetes, que foi recentemente descoberta por 3 pesquisadores cristãos da Universidade de São Paulo. Sem insulina, sem dietas restritas e sem o uso de medicamentos como glifage, glibenclamida ou metformina. As pessoas que comprovadamente usaram esse chá depois do café da manhã viram seus níveis de glicose despencando a números entre 110 e 95. E antes que eu me esqueça, Juliano, se você aí de casa se comprometer a ficar com a gente até o final desse programa, além de mostrar certinho como fazer esse truque com essa fruta anti-diabetes... Perfeito, mas antes de tudo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre você, para o pessoal que está em casa, que ainda não te conhece, poder saber por que você é a pessoa certa para falar sobre tudo isso. Claro! Bom, meu nome é João Paulo, eu sou um homem cristão, casado e pai de um belo rapaz de 14 anos. Eu morei nos Estados Unidos por 20 anos e lá eu fiz minha faculdade, conheci pessoas incríveis, incluindo a minha esposa, mas eu decidi voltar aqui para o Brasil. E parece que voltar para cá foi um gatilho para o começo de um problema gigante na minha vida, Juliana, a diabetes tipo 2. Eu comi um docinho aqui e outro ali, mas 90% da minha alimentação era saudável. Pois é, a gente acha que só de ter uma alimentação saudável já é o suficiente para controlar a diabetes, mas parece que não é bem assim, né? Exatamente. A verdade é que a diabetes não quer saber de idade, genética ou alimentação. Isso foi algo que eu só descobri depois que ela começou a acabar com a minha vida. Poucos meses depois de ser diagnosticado, eu vi literalmente a minha perna apodrecendo aos poucos, enquanto eu tentava desesperadamente fazer dietas restritivas, exercícios físicos e me entupir de glifage ou metformina. As pessoas ao meu redor ficavam olhando a minha perna. O meu filho não queria mais me abraçar. Ele tinha medo de encostar em mim, se acredita? E chegou a dizer que eu fedia carne podre. Tudo isso era muito complicado e por mais que eu me esforçasse, eu sempre tinha que me preocupar com quais alimentos fariam meu açúcar no sangue disparar. Era muito cansativo ter que comer coisas sem gosto, sabe? Nossa, eu imagino. E eu era um peso para minha família, sabe? Eu tinha medo de que meu filho tivesse o mesmo destino que eu.
Todos os dias eu tinha que furar o dedo para medir a minha glicose, além de ter que enfiar uma agulha na minha barriga para tomar insulina. Eu estava gastando cerca de R$2.000 por mês com alimentos e remédios. Tentei outros medicamentos para diabetes que meu médico recomendou, como metformina, o Glifage, o Ozempic, e isso foi um verdadeiro desastre. Eu só esvaziei mais ainda a minha conta bancária e eu quase entrei em depressão por causa disso. Sem contar que eu quase morri tomando esses remédios todos, né? Metformina e Glifage me faziam sentir náusea o tempo todo e o Ozempic me fez engordar 18 quilos. Gente do céu, é isso mesmo, que horror! Sim, Juliana, mas pra mim o pior ainda estava por vir. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma manhã de domingo, a campainha tocou, era o motoboy do iFood. Nosso almoço tinha chegado. Enquanto minha esposa estava no banho, eu fui buscar o pedido. E como havia várias sacolas, eu precisei empurrar o portão com a perna para fechar. Naquele momento, eu não senti nada, mas eu tinha acabado de arranhar a minha perna. E quando eu olhei para o chão, estava cheio de sangue. Meu Deus! E aí, João, o que aconteceu? Nossa, ver todo aquele sangue me deu calafrios, porque 2 semanas antes disso, eu tinha tido um corte muito pequeno no meu pé, que me deu uma dor de cabeça tremenda para cicatrizar. O meu médico me disse que eu corria um sério risco de amputar a perna se o corte fosse maior. E quando eu olhei para baixo, esse corte estava ainda maior. Muito maior e mais fundo. E isso me deu um medo tremendo. Eu queria acreditar que aquilo não era uma grande coisa. Com muita sorte, talvez uns pontos e um curativo iam resolver. Mal sabia eu, mas naquele dia eu teria que amputar a minha perna por causa da diabetes, Juliana. Eu lembro como se fosse ontem, quando eu cheguei no hospital, a minha esposa Cláudia, ela segurava na minha mão e orava, pedindo a Deus para que não fosse nada demais. Só que o médico especialista que estava de plantão, ele me examinou e deu um diagnóstico rápido e muito preciso. Eu ia ter que operar antes de contrair uma infecção que poderia me levar à morte em poucas horas. Enquanto eu tentava digerir que eu tinha entrado no hospital com 2 pernas, provavelmente iria sair dele sem uma delas, eu ouvi minha esposa perguntar várias vezes para o doutor se não tinha outra solução. E ele só balançava a cabeça dizendo que não, Juliana. Enquanto a minha esposa conversava com o médico, eu fiquei me pensando, meu filho que estava se controlando ali naquele momento, ele não aguentou e caiu no choro. Ele implorava para o médico não cortar a minha perna fora. Nossa, olha, eu nem consigo imaginar o que passava na sua cabeça durante esses momentos. Olha, Juliana, eu só consegui olhar para o meu filho e pensar, meu Deus, eu nunca mais vou poder correr com ele de novo. Eu vou ficar dependendo da minha esposa para tudo. Quem vai levar o cachorro para passear todas as manhãs? Enquanto eu pensava em tudo isso, a minha esposa discutia com o médico. E acredita em mim, Juliana, quando minha esposa fica chateada, ela geralmente consegue o que quer, viu? De repente, eu ouvi ela falar muito firme pro médico. Se alguém cortar as pernas dele, eu vou colocar fogo nesse hospital. O médico então pensou um pouco e disse pra gente: tudo bem, o risco é de vocês. Eu não vou obrigar ninguém a fazer a cirurgia, mas se a infecção espalhar, ele vai morrer rapidinho. Ele disse que caso fosse da minha vontade, eu poderia voltar para casa com aquele corte horrível e colocar a minha vida nas mãos de Deus e rezar para que aquilo não se transformasse numa infecção generalizada. A minha esposa não sabia se ficava feliz porque eu não ia perder a perna naquele dia ou triste porque eu poderia morrer em 90 dias. Deve ter sido muito difícil isso tudo para você e para sua família, né? Muito difícil, Juliana. Mas e depois? Conta o que aconteceu. Você agora, além de ter que conviver com uma das doenças mais complicadas da atualidade, a diabetes, também estava correndo naquele momento o risco de vida. O que você fez para sair dessa situação terrível? Olha, não foi fácil, vou te dizer que não foi fácil. Na semana seguinte foi a pior semana da minha vida. Eu estava em casa, sentado no sofá, com medo e deprimido. A minha família me tratava como se eu já tivesse morto. O meu filho dizia toda vez que passava por mim: eu te amo, papai. Nossa, chego a ficar emocionado. Ele me abraçava e não estava mais preocupado em encostar na minha perna fedida. Ele estava com muito medo de que eu tivesse morto em breve. Ele não estava errado, porque isso era uma possibilidade real, sabe? Eu estava pronto para desistir. Só que, para minha surpresa, uma postagem no Facebook me chamou muito a atenção. Um amigo compartilhou um vídeo sobre um médico que estava sendo perseguido nas redes sociais por falar que o pêssego, uma fruta comum que você encontra em qualquer quitanda da esquina, tem o poder de reverter o diabetes tipo 2 em poucas semanas. E que a verdadeira causa raiz da diabetes não tem nada a ver com genética, idade, peso ou alimentação, mas sim com uma molécula conhecida como parasita de insulina.
Esse parasita ele cria uma inflamação silenciosa dentro do seu pâncreas, o órgão responsável por produzir a insulina que controla os níveis de açúcar no sangue. Interessante, bem interessante mesmo. Sim, muito interessante. E bom, além de atacar o pâncreas, esse parasita de insulina também ataca as mitocôndrias, que são as células responsáveis por transformar o açúcar do sangue em energia. A insulina funciona como um mensageiro que sinaliza ao seu corpo para que ele transforme o excesso de açúcar no sangue em energia. Mas quem de fato transforma esse açúcar do sangue em energia são as mitocôndrias, não é isso? Exatamente. A insulina passa a mensagem e a mitocôndria executa o trabalho. É como se a insulina fosse o patrão que dá a ordem e a mitocôndria fosse o empregado que executa o trabalho. O problema é que quando essas moléculas parasitas elas invadem o seu sangue e atacam as mitocôndrias, o seu pâncreas continua produzindo mais e mais insulina. E essa insulina continua mandando a mensagem para as mitocôndrias transformarem a glicose em energia. Só que as mitocôndrias elas não respondem mais, porque elas estão sob o ataque dessa molécula parasita. E aí, de tanto produzir insulina, o seu corpo se torna resistente a essa insulina. Algo muito parecido ocorre quando você toma o mesmo remédio durante muito tempo, não é mesmo? Acontece assim, o nosso corpo se acostuma com esse remédio e ele deixa de fazer o efeito, não é isso? Isso mesmo, boa comparação, viu, Juliana? Nesse caso, ocorre quase a mesma coisa, ou seja, a insulina é como se fosse o remédio que deixou de fazer efeito, sabe? Como as mitocôndrias sob ataque e o corpo resistente à insulina, as suas veias e artérias elas começam a se entupir de açúcar. O seu corpo vira uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento e você começa a observar esses efeitos no seu dia a dia. Essa aqui vai para o pessoal de casa. Sabe quando você segue aquela dieta de forma quase perfeita e mesmo assim a sua glicose fica acima de 150? Você talvez fique se perguntando, meu Deus, por que eu fiz tudo certo? Por que essa glicemia continua tão alta? Tudo isso acontece por causa dessa molécula parasita de insulina. Elas vão se multiplicando na sua corrente sanguínea até finalmente infestar o seu corpo com essa inflamação silenciosa, que vai matando as suas mitocôndrias e sobrecarregando o seu pâncreas, até o ponto de interromper o processo de extrair a glicose do sangue para transformar em energia. Afinal, se as mitocôndrias são as nossas usinas de energia, sem elas, o seu pâncreas entende que não precisa mais transformar açúcar em energia. Ah, então é por isso que é muito comum as pessoas que têm diabetes relatarem que um dos primeiros sintomas que elas sentem é um cansaço, uma fadiga inexplicável, né? Exatamente. Quem tem diabetes acorda já cansado. Tá sempre com muita fome e muita sede. Quase sempre depois do almoço acaba ficando morto de sono. E isso tudo acontece porque os parasitas da insulina estão acabando com as suas mitocôndrias e drenando a sua energia. E ao impedir as mitocôndrias de desempenhar o seu papel, essas moléculas parasitas acabam causando o que os médicos chamam de disfunção mitocondrial. E o pior, viu, Juliana, essa disfunção mitocondrial começa a trazer outros problemas graves de saúde. Problemas no coração, como um risco maior de AVC ou infarto. Problemas de circulação que aumentam o risco de trombose e muito mais, viu? E por causa disso, pesquisadores do mundo inteiro estão chamando a diabetes tipo 2 de diabetes mitocondrial. Meu Deus, que perigo! Sim, infelizmente essa é a realidade, viu, Juliana? Mas a descoberta de todas essas verdades ocultas por trás da diabetes tipo 2 me deu muita esperança, viu? Mas graças a isso, eu finalmente pude saber por que todas as dietas que eu tinha feito, restringido e limitando a minha alimentação, não surtiam efeito. E quando furava o meu dedo pela manhã, minha glicose estava sempre acima de 200. Cheguei à conclusão de que então tudo o que eu precisava fazer era descobrir como expulsar essas moléculas parasitas do meu sangue para reverter a minha diabetes. O único problema, Juliana, é que quando eu descobri tudo isso, estava quase com o pé na cova. Ah, sim. Nesse ponto da história, você ainda estava naquela situação terrível com aquele corte na perna, né? Continua contando. Exatamente. Eu estava em contagem regressiva para pôr um fim definitivo nessa doença que estava destruindo a minha vida há mais de 10 anos. Foi então que eu comecei a pesquisar mais sobre o pêssego e eu descobri que ele possui uma das substâncias mais poderosas para reverter a causa raiz da diabetes tipo 2, ou seja, a diabetes mitocondrial. Nos estudos que eu encontrei, eles usavam um xarope fermentado feito com cascas frescas de pêssego e outros ingredientes naturais, tendo sido comprovado que esse xarope diminuiu a ação das moléculas parasitas de insulina, o que resultou na reversão da diabetes em poucos dias.
Interessante. Sim, esse estudo foi feito pela USP e foi publicado em uma famosa revista brasileira de medicina em 2019, e os resultados foram incríveis. Todos os que concluíam o estudo observaram que a quantidade da molécula parasita de insulina teve uma diminuição drástica, a inflamação do pâncreas desapareceu e os níveis de açúcar no sangue normalizaram. Cada pessoa que participou desse estudo foi capaz de parar de tomar a sua medicação. Eu vou repetir isso. Todos os participantes. 100%, Juliana. Meu Deus, que resultados incríveis. Realmente foi muito legal. E olha, todos esses resultados foram revisados por pares na Revista Brasileira Médica de Diabetes, o que significa que não só os estudantes da USP, mas também outros pesquisadores testaram eles com todos os critérios clínicos para verificar a precisão. Olha, quando eu li esse estudo e o sucesso com todas aquelas pessoas de idades diferentes, homens, mulheres, tinham idosos também, eu fiquei muito animado, porque isso tudo parecia uma chance real de eu me livrar da minha diabetes de uma vez por todas. Certo, mas esses estudos explicam o que tem de tão especial no pêssego para eles serem tão eficientes contra a diabetes? Sim, o pêssego tem algo que o torna único. O segredo está na presença de um poderoso antioxidante chamado coenzima Q10, que é encontrado em abundância nos pêssegos. A coenzima Q10 tem a incrível capacidade de proteger e fortalecer suas mitocôndrias, as pequenas usinas de energia de suas células, controlando os níveis de radicais livres, essas moléculas parasitas que atacam as mitocôndrias. Isso faz com que as mitocôndrias sejam revitalizadas, fornecendo mais energia para suas atividades diárias. É como injetar vida no seu corpo debilitado pela diabetes, coisa que nenhum Ozempic, metformina ou glifage faz. Legal, né? Muito legal, muito interessante. O problema é que não basta comer o pêssego ou fazer um chá de pêssego, não é mesmo? Exatamente. Isso não vai funcionar porque, de acordo com esses estudos, para o pêssego funcionar na reversão da diabetes, ele precisa cumprir 3 requisitos. 1. Ser um extrato ultra concentrado, ou seja, estar na sua dosagem máxima para reduzir os radicais livres e controlar os níveis de açúcar sem causar efeitos colaterais. Só esse requisito já é de difícil cumprir porque a maioria dos produtos com coenzima Q10 extraído do pêssego tem baixa concentração e por isso não geram nenhum resultado efetivo. 2. Ser nanoencapsulada. Isso é apenas um nome bonitinho para dizer que o pêssego precisa ser quebrado em partículas minúsculas para que seja possível extrair a coenzima Q10 de forma pura. 3. Precisa ser xarope, ou seja, ele tem que passar por um processo específico de fermentação, porque a coenzima Q10, que normalmente é extraída de vísceras de animais, não é pura como a que é extraída do pêssego, por exemplo. Dessa forma, ela age mais forte e tem um efeito muito mais rápido, reduzindo os radicais livres e revertendo a diabetes em questão de semanas. Certo, mas tudo isso parece um pouco difícil e até mesmo caro para o pessoal que está em casa conseguir ter o acesso, não é mesmo? E realmente é. Mas olha, você aí de casa pode ficar tranquilo, porque daqui a pouco eu vou mostrar como conseguir um pouco desse tipo de coenzima Q10 do pêssego que cumpre os 3 requisitos. Mas enfim, depois dessa pesquisa revolucionária com o pêssego, os cientistas continuaram pesquisando ativos naturais para reduzir ainda mais as moléculas parasitas e reverter de forma permanente a diabetes. E depois de alguns meses, eles encontraram mais 3 ingredientes poderosos que fazem uma perfeita combinação e potencializam os efeitos da coenzima Q10 do pêssego. Sério? Agora eu quero saber quais são. Olha, o primeiro é o picolinato de cromo. Esse mineral poderoso é extraído de grãos integrais e tem poderes antidiabéticos, que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. O mais interessante, Juliana, é que ele é rico em elementos que podem melhorar a sensibilidade à insulina, sendo uma espécie de metimorfina da natureza. Com isso, você não só reduz o açúcar no sangue, mas também torna as células do corpo mais responsivas ao hormônio da insulina. O segundo ingrediente é a cúrcuma longa. Essa raiz asiática tem poderes antioxidantes e é usada há milênios para tratar doenças e inflamações. Por isso, ela faz uma combinação perfeita com a coenzima Q10 do pêssego. Um estudo foi feito com 214 pessoas de 20 a 55 anos na Universidade de Naresuan, na Tailândia. Durante 8 semanas, elas usaram um tratamento à base de cúrcuma longa e coenzima Q10, e os resultados foram incríveis.
A glicose começou a cair já nos primeiros dias e eles também viram uma pequena redução nas medidas. Ou seja, além de regular os níveis de açúcar no sangue, ainda conseguiram perder um peso extra. Olha que legal, incrível, né? Incrível mesmo. Olha, eu acredito que qualquer telespectador aí de casa gostaria, além de controlar o açúcar no sangue, também de perder uns quilinhos extras, né? Até eu. Com certeza, né? E o último ingrediente escolhido pelos cientistas foi o óleo de abacate. Os ácidos graxos monoinsaturados presentes no óleo de abacate ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. O óleo de abacate mostrou um resultado impressionante em estudos do Jornal Clínico de Diabetes nos Estados Unidos. Ele reduziu a glicemia de pessoas que estavam com os níveis acima de 300 para menos de 150 em poucos dias. O que é uma diminuição surpreendente. Sim. Só que o mais impressionante, Juliana, sobre o óleo de abacate é que ele tem um efeito protetor, já que blinda o seu pâncreas das moléculas parasitas e garante que a inflamação não volte nunca mais. Você não apenas reduz a sua glicemia, mas também tem a garantia de que ela não voltará a ficar alta, o que traria de volta o fantasma de um coma diabético. Incrível, não é? Muito, muito incrível. Bom, depois de ver tudo isso, a primeira coisa que eu pensei foi: e se eu juntar todas essas substâncias e criasse a fórmula perfeita para reverter a diabetes? Eu não tinha nada a perder mesmo, né? Imediatamente eu entrei em contato com várias empresas e fornecedores de matéria-prima. Foi muito difícil encontrar cada um desses ingredientes, pois a maioria deles não é produzida aqui no Brasil. Só que o medo de perder a perna ou pegar uma infecção generalizada me obrigaram a ir atrás de tudo. Eu tinha que conseguir, nem que eu tivesse que morrer tentando. Então, graças a um antigo amigo meu farmacêutico, que eu fiz lá nos Estados Unidos quando eu morava lá, eu consegui uma fábrica americana que me mandou a quantidade de coenzima Q10 e picolinato de cromo que eu precisava para finalizar a produção do primeiro tônico antidiabético do Brasil. Eu estava contando as horas para receber a encomenda do primeiro frasco na minha casa. Quando chegou, eu imediatamente comecei a fazer uso. Uma tampinha de 15 ml todas as manhãs e os efeitos foram inacreditáveis, Juliano. Em apenas 3 semanas, eu consegui sair do quadro de inflamação crônica do pâncreas e minha glicose foi diminuindo a cada dia até chegar em 90. A minha perna foi voltando a ganhar vida. Ela deixou de ser escura e cheia de manchas, de feridas, para uma perna saudável e limpa. E eu também consegui perder 9 quilos em 3 semanas, sem mudar quase nada na minha alimentação. E conforme eu verificava meu açúcar no sangue ao longo do dia, eu estava completamente normal. Ele saiu de níveis entre 200 e 240 para cerca de 140 a 160. E depois para níveis entre 90 e 100. Impressionantes, realmente resultados espetaculares, João. Sim, só que tem mais, viu, Juliana? Eu continuei usando o tônico durante um mês e pela primeira vez em anos, os meus níveis de glicose no sangue voltaram a ficar no nível considerado saudável. Depois de contar para minha esposa, aí eu vi ela chorar de alegria, viu, Juliana? Olha, deve ter sido uma sensação incrível ver os níveis saudáveis de novo, não foi? Foi incrível mesmo. Eu não consigo nem descrever para você como eu me senti. Mas então chegou o dia que eu mais temia, né? A próxima consulta com o médico. Será que a minha perna teria que ser amputada ainda? Ele queria verificar como eu estava indo e agendar a cirurgia. Então fui para o hospital e depois de ver os meus exames, o doutor veio até mim com uma cara de confuso. Eu lembro até hoje. Ele falou assim: "O que você fez? Foi alguma dieta?" E ele ficou olhando a prancheta com a boca aberta. E por um momento eu pensei que ele estivesse bravo comigo, sabe? Então eu tratei logo de contar como fiz o meu pâncreas dar a partida. Ele não acreditou. Eu tive que mostrar para ele o frasco que eu estava tomando. Em apenas 90 dias, eu tinha conseguido sair de um dos piores casos de diabetes que eu já tinha visto para um homem com exames completamente saudáveis. Ele me disse assim: "Juliana, seja lá o que você fez, meus parabéns, viu? Você acabou de ganhar uma perna nova e uma vida nova também." Com os resultados de exames como aquele, ele disse que a chance de eu viver até os 100 anos era muito grande. Incrível! E o que você falou para ele depois dessa notícia tão boa que ele te deu? Cara, eu tava tão emocionado que eu nem consegui falar nada, Juliana. Foi como ressuscitar dos mortos, sabe? Eu poderia correr com meu filho, ir pra praia ou qualquer outra viagem com a minha família sem me preocupar com quão cansada eu ficaria ou com a comida que eu poderia comer. Eu finalmente me senti livre de verdade
E perceber aquilo me fez querer ver pessoas como eu, que sofrem com a diabetes, terem a chance de ter os mesmos resultados que eu tive. Então eu decidi que eu ia mostrar esse tônico anti-diabetes para todo mundo. Uma atitude nobre da sua parte, mas um pouco arriscada, né? Porque a gente sabe que a indústria farmacêutica não gosta muito de saber que tem alguém por aí ensinando as pessoas a acabar com um problema que os remédios não resolvem, não é mesmo? Exatamente, Juliana. Eu não sei o que eu tinha na cabeça, mas eu estava tão esperançoso de que as empresas farmacêuticas quisessem me ouvir. Eu liguei para várias delas, inclusive a Johnson & Johnson, a Pfizer, mandei e-mails, tentei contato por telefone, mas não adiantou nada. Alguns até disseram que eu deveria tomar mais cuidado com o que eu estava falando. E mesmo mostrando todas as provas de que o tônico funcionava, eu fui completamente ignorado. Isso me deixou muito furioso, sabe? Porque se eu quisesse ajudar mais pessoas, dependeria de mim, apenas de mim. Mas eu estava determinado a mostrar isso para o máximo de pessoas que eu pudesse. Então a minha esposa e eu decidimos formar um grupo com amigos, familiares e vizinhos. Qualquer um que a gente conhecesse que sofria de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Todos que tomaram 15 ml do tônico todas as manhãs por 3 semanas reverteram seu diabetes tipo 2. Meu Deus, isso é praticamente um milagre. Sim, e quando vimos o quanto esse tônico ajudou as pessoas, tivemos certeza de que levar adiante era a coisa certa a se fazer. Então, após alguns meses de trabalho duro e testes com mais de 500 fornecedores diferentes, eu consegui uma fórmula que segue todos os padrões da Anvisa. Uma fórmula totalmente inovadora, comprovada pela ciência e que combina os 4 ingredientes mais poderosos do mundo para reverter a diabetes tipo 2. E para comprovar que a fórmula realmente funciona, contratamos o Cosmos Science, um dos maiores laboratórios de testes do Brasil, para demonstrar que é sim possível reduzir o diabetes, independentemente do grau, tempo ou idade. Eles reuniram 55 pessoas de 18 a 60 anos e os resultados foram melhores do que o esperado, Juliana. Em 28 dias de uso da fórmula, 92% dos participantes perceberam uma redução significativa nos níveis de glicose, que proporcionou um controle da diabetes mesmo após uma refeição rica em açúcar. 98% dos participantes notaram melhorias em sua qualidade de vida, com mais energia, mais disposição. E 96% dos participantes perceberam uma notável melhora na visão e também na cicatrização de feridas. 84% dos participantes abandonaram o uso de remédios como metformina e o glifage. Isso prova ainda mais toda a eficiência desse tônico. Exatamente. E após todos esses resultados incríveis, nós começamos a compartilhar essa descoberta com ainda mais pessoas próximas que sofriam com diabetes tipo 2. E o sucesso foi tão grande, que decidimos criar algo ainda mais profissional, que pudesse atingir o Brasil inteiro e impactar o maior número de vidas. Foi assim que surgiu o Glicemix, a primeira fórmula em xarope para diabetes do Brasil, que age na causa raiz da tipo 2, controlando os níveis de açúcar no sangue, revertendo o diabetes tipo 2 e limpando a inflamação provocada pelo parasita de insulina. Olha, sem o Glicemix, eu sequer estaria aqui falando com vocês hoje. Ele foi um divisor de águas na minha vida, me livrou da diabetes, evitou minha perna de ser amputada e, o mais importante, me deu algo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar: tempo. Tempo a mais com a minha família, e por isso eu fiz uma promessa a mim mesmo de que eu iria ajudar o máximo de pessoas possíveis a se livrarem da diabetes tipo 2 e ganharem tempo também. E é isso que eu venho fazendo nos últimos meses, Juliana. Mais de 23 mil brasileiros, graças ao Glicemix, já tiveram a chance de reverter completamente a diabetes tipo 2. Essas pessoas voltaram a comer tudo aquilo que amam, sem se preocupar com os seus níveis de açúcar no sangue e ainda perderam uns quilinhos extras. Tudo isso graças ao Glicemix. E eu estava conseguindo cumprir a minha promessa e ajudar essas pessoas com Glicemix. Mas uma coisa chata aconteceu e interrompeu essa minha missão. Ai, eu não acredito. O que foi que aconteceu, João? A falta de estoque, Juliana. Depois eu consegui reverter a minha diabetes e ter ajudado mais de 23 mil pessoas por todo o Brasil, os pedidos do Glicemix começaram a crescer dia após dia. Isso não é de se surpreender, afinal, se você descobre algo que funciona para você, vai indicar isso para todas as pessoas que você ama e também as que sofrem com o mesmo problema. É tudo isso mesmo, não é? Exatamente, Juliana, mas essa popularidade e alta demanda fez o nosso estoque, que já era limitado, ficar ainda menor. E diferente da indústria farmacêutica, eu me recuso a encher o Glicemix de placebo para dar volume e vender mais.
É essa a razão porque o estoque disponível hoje está muito pequeno. Eu não queria que fosse assim, mas não tem para onde correr, né? Já que a matéria-prima usada na fabricação do Glicemix vem de fornecedores certificados, com vários componentes sendo importados lá dos Estados Unidos e da Ásia, como por exemplo a coenzima Q10 do pêssego. Mas para todos que estão nos acompanhando nesse debate aqui, ao vivo de hoje, eu tenho uma boa notícia. Opa, que legal, eu gosto de boa notícia, adoro. Então fala pra gente que notícia boa é essa. Bom, como eu já disse, ajudar outras pessoas é uma satisfação pessoal minha, sabe? Algo que dinheiro nenhum compra. É por isso que hoje eu fiz de tudo para que o Glicemix esteja disponível para pelo menos alguns de vocês aí do outro lado da tela. Eu separei uma parte do nosso pequeno estoque exclusivamente para os telespectadores do Saúde em Dia que ligarem nos próximos 40 minutos. Veja só, Juliana, algumas pessoas me dizem que cada frasco do Glicemix deveria custar pelo menos R$ 997 por todos os benefícios que ele é capaz de fazer ao conseguir reverter a diabetes de forma rápida e sem efeitos colaterais. Eu não acho que eles estejam totalmente errados, né? Afinal, isso seria menos de um mês da mensalidade de muitos planos de saúde, ou de alguns medicamentos bem caros que fazem você ter as piores náuseas e enjoos da sua vida. Eu concordo. Pois é, mas o meu objetivo aqui, Juliana, não é ficar rico com o Glicemix, longe disso. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível e tornar o Glicemix o mais acessível possível. É por isso que o pessoal de casa não precisa pagar R$ 997 por um frasco. Não vai custar R$ 797 e nem R$ 497. Na verdade, você pode garantir o seu frasco do Glicemix agora por apenas 8 vezes de R$ 28,18 ou R$ 197,90 à vista. Deus te abençoe por isso, João. Esse preço tá quase de graça, perto de todo o resultado que o Glicemix traz para a vida das pessoas. Obrigado, Juliana. E ainda tem mais, viu? Já que todos os estudos científicos recomendam que você continue usando os ativos o máximo de tempo possível, e já que muitas pessoas compram 3, 5 ou até 10 frascos ao mesmo tempo e dessa forma se protegem contra a falta de estoque, eu e meu time criamos um desconto especial apenas para os telespectadores do Saúde em Dia. Veja bem, ao escolher o kit de Glicemix para 3 meses, você paga apenas 12 vezes de R$ 29,91, ou um pagamento de R$ 297,90 à vista, ou seja, um desconto de 50% sobre o preço normal. Isso quer dizer que ao comprar o kit para 3 meses, você paga menos de R$ 99 por frasco. Esse é o maior desconto que já conseguimos até hoje. Mas hoje eu estou comprometido com o meu propósito de ajudar o máximo de pessoas possíveis e por isso quis ir além. Eu separei um desconto ainda melhor do que esse, viu, Juliana? Tem mais ainda? Meu Deus, eu não acredito, mal posso esperar. Sim, veja só. As moléculas parasitas têm atacado por anos seu pâncreas, fazendo ele ficar inflamado e te transformando em uma pessoa resistente à insulina. Por isso que eu gosto de deixar bem claro a importância do uso do Glicemix por mais de 5 meses, para garantir a reversão da diabetes e devolver definitivamente a saúde do pâncreas. É por isso que durante as minhas conversas com o laboratório que fabrica o Glicemix, eu pedi a eles que dessem um desconto ainda maior para quem compra mais frascos. Então decidimos fazer algo ainda melhor, Juliana. Ao escolher o kit para 5 meses, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 39,95, ou R$ 397,90 à vista, ou seja, um desconto de 60% sobre o preço normal. Ao aproveitar o maior desconto, você paga menos de R$ 80 por frasco. Então clique na opção abaixo para 5 meses ou a que achar mais interessante e aproveite esse desconto agora enquanto ainda temos o produto em estoque. Assim que você clicar no botão, você vai cair em uma página 100% segura, semelhante a essa. Você irá preencher os seus dados e o endereço para onde devo enviar o produto. Você pode optar pelo pagamento via cartão, Pix ou boleto. Os pagamentos por boleto podem levar até 72 horas para o banco compensar. Após isso, o produto será enviado diretamente ao seu endereço.
Os pagamentos por cartão são aprovados na mesma hora e o pedido é enviado no mesmo dia dentro do horário comercial. Ou seja, pagando por cartão, o envio ocorre mais rápido. Perfeito, João. E só para deixar claro para o pessoal, qual o kit mais pedido do Glicemix? Bom, a maioria das pessoas investe no kit para 5 meses por causa do desconto que é maior. E porque escolhendo o tratamento para 3 ou 5 meses, eles também vão receber frete grátis. Não importa que lugar do Brasil a pessoa more. Então você que está aí me assistindo, clique agora e escolha o seu kit abaixo. Seja o de 5 frascos, que tem maior desconto, ou o que achar melhor. E só para deixar bem claro, viu? Hoje eu consegui reservar para vocês cerca de 80 unidades do Glicemix. O que significa que se você demorar muito para concluir a sua compra, ele poderá não estar disponível mais. E eu acho que vai acabar rápido mesmo, hein, João? Porque temos mais de 2.000 pessoas assistindo agora nesse momento. Então, se você aí não quer perder o seu Glicemix, precisa agir muito rápido. Exatamente, pessoal. São apenas R$ 39,00 por mês. Isso é menos que o valor de um almoço para 2 pessoas. É menos do que o valor de uma pizza, né, Juliana? Isso é menos de R$ 2,00 por dia. O que você compra com R$ 2,00 hoje em dia? Um café com leite, 2 pães de queijo? Se você não estiver disposto a investir R$ 2,00 na sua própria saúde, eu não posso fazer mais nada por você. Esse é o meu máximo. Eu consegui trazer para vocês a solução mais eficiente contra a diabetes tipo 2 por um valor que é muito menor que a gasolina que você iria gastar para ir até o consultório médico ou até a farmácia comprar remédios. Então não deixe essa oportunidade passar, por favor. Se você rolar essa página e os botões de compra ainda estiverem aqui embaixo, isso significa que ainda dá tempo de garantir o seu. E lembrando, nesse exato momento, temos mais de 2.000 pessoas assistindo a esse nosso bate-papo. Por isso, você pode ver a mensagem esgotado a qualquer momento. Exatamente. Olha, nos últimos meses, mais de 23.000 pessoas acreditaram e confiaram no Glicemix. E o motivo é muito simples. Ele dá resultado, viu, Juliano? Mas apesar dessa reputação impecável, eu sei que vão ter algumas pessoas aí com o pé atrás sobre o Glicemix. Ah, sempre tem, né, João? Isso é normal. Sim, e justamente para deixar essa decisão o mais fácil possível para vocês aí de casa, ao investir no seu kit de 5 meses do Glicemix, você vai estar automaticamente se protegendo com a nossa garantia incondicional de 120 dias. Funciona assim que você receber o Glicemix, você vai poder usar o produto por longos 120 dias. Durante esse período, você tomará cada gota do Glicemix conforme indicação diária até a última gota do frasco. Eu quero que você anote todos os dias a sua glicemia e veja cada dia ela ir baixando até os níveis normais. Não importa se hoje você está com 500, 300, 200. Aos poucos, você vai anotar os números cada vez menores, até ficar com menos de 100. E eu quero que você sinta todos os efeitos positivos que isso terá na sua vida. Seu corpo com mais energia e disposição, os enjoos e náuseas que te perseguiram por anos devido ao uso de remédios irão desaparecer feito fumaça. Mas e se isso não acontecer? Bom, se você usar o Glicemix, como eu disse, até a última gota, e mesmo assim não tiver revertido sua diabetes tipo 2, é só enviar uma mensagem para o e-mail contato@glicemix.com.br, mostrando que você usou o Glicemix e não teve resultados. E eu pessoalmente devolverei cada centavo que você pagou. Ou seja, se nos próximos 120 dias, tomando o Glicemix, o pessoal aí de casa continuar com um índice de glicemia alto e um açúcar no sangue instável, veja se é isso mesmo, basta pedir o dinheiro de volta que vocês devolvem cada centavo que eles investiram. Exatamente, Juliana. Isso é para vocês verem o quanto confiamos no Glicemix. Nós não faríamos isso se o produto não funcionasse. Esse é o meu compromisso com vocês. Portanto, vá em frente. Clique aqui embaixo no kit para 5 meses ou o que achar melhor e conclua a sua compra agora. Você não estará arriscando nada e tem garantia total de reverter sua diabetes nos próximos dias. Olha, uma coisa que o dinheiro não é capaz de comprar é qualidade de vida, né, Juliana? Lembre de como é viver sob a ameaça constante de um coma diabético ou de ficar cego e ter um membro amputado.
Você vai continuar sofrendo a menos que tome uma decisão. Lembre-se da qualidade de vida que tem sido roubada de você. A liberdade, a independência, a energia para fazer as coisas que você gosta. Você vai continuar procurando algo para controlar sua diabetes. Você vai continuar tentando fazer dietas restritivas, tomar bebidas milagrosas ou encontrar o remédio da moda que ninguém ainda te contou? E agora, Juliana, o fato é, apenas 2 tipos de pessoas chegam ao fim deste nosso bate-papo, né? Ah, é? E me conta, quais são esses 2 tipos de pessoa? Bom, o primeiro tipo são aquelas que sofrem com diabetes, sente como se a sua vida estivesse passando diante dos seus pés e não fazem nada para sair dessa situação. E o segundo tipo são aquelas pessoas que também sofrem com diabetes, também sentem como se a vida estivesse passando diante de seus pés, mas que tomam a decisão certa e decidem lutar por suas vidas e reverter sua diabetes adquirindo Glicemix. As pessoas que tomam a segunda decisão não só se livram da diabetes, mas também começam a viver uma vida saudável e verdadeiramente feliz, onde podem aproveitar o crescimento dos seus filhos e netos sem se preocupar se morrerão hoje ou amanhã, simplesmente porque ao se livrar do mal da diabetes, você não só cura uma doença. É basicamente uma segunda chance de viver uma vida livre, não é isso? É exatamente isso, Juliana. Hoje eu vim aqui para te mostrar e provar que o Glicemix realmente funciona. Funcionou para mim, funcionou para mais de 23 mil brasileiros e vai funcionar para você aí de casa também. E além disso, se não funcionar, você não perde nada, porque nós te damos até 180 dias de garantia após receber o produto em sua casa. Isso significa que você pode usar todo o Glicemix até a última gota e se achar que não teve resultados, nós devolvemos o seu dinheiro de volta. Sem truques nem conversa fiada. 100% do investimento que você fez no Glicemix será devolvido a você. Mas não é apenas a garantia, você tem os testemunhos das pessoas que usaram e tiveram resultados usando o Glicemix para reverter o diabetes. Certo, João, o nosso bate-papo já está chegando ao fim, é uma pena. Mas antes de encerrarmos, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa como vai ser quando o Glicemix chegar lá na casa deles. Bom, assim que o Glicemix chegar aí na sua casa, você vai usar ele apenas uma dose de xarope por dia, o que equivale a 5 ml mais ou menos. Basta tomar ele cedo, logo depois do café da manhã, e ele já começará a fazer efeito. Olha, dentro de alguns minutos depois de tomar, ele já vai começar a agir no seu corpo. Ao mesmo tempo que controla o açúcar no sangue, ele renova seu pâncreas deteriorado e melhora a absorção dos carboidratos. Isso é perfeito. Perfeito mesmo. Olha, pessoal, hoje para vocês que estão nos assistindo, eu fiz a proposta mais insana da minha vida. Tudo isso para que vocês tenham o mesmo prazer que eu tenho e mais de 23 mil brasileiros tiveram de se livrar da diabetes de uma vez por todas. E agora, eu só espero que vocês tomem a decisão certa, a decisão que pode mudar o rumo da sua vida e da sua saúde. Imagine a reação da sua família ao ver que você está saudável e livre da diabetes. Imagine a reação do seu médico ao ver que você conseguiu se livrar da diabetes sozinho. Imagine a sua reação ao ver os exames mostrando que você já não é mais diabético e agora você pode desfrutar de uma vida longa e feliz. Por isso, chega de desculpas. Aperte agora mesmo no botão Próximo Passo aqui embaixo e garanta já o seu Glicemix. Essa é a sua última chance. Se você sair dessa página e não garantir sua vaga, perderá essa promoção para sempre. Se todas essas razões não forem suficientes, assim que as últimas unidades se esgotarem, o preço vai subir, viu, Juliano? Portanto, essa é a sua única chance de obter o Glicemix com esse desconto. Não perca essa chance de ouro, pessoal. Nós sabemos que o tempo é algo que dinheiro nenhum pode comprar. Tempo com a sua família, tempo com as pessoas que você ama, tempo de qualidade. E quanto mais dias você vive com diabetes, mais do seu precioso tempo de vida escorre pelo ralo. O Glicemix, pelo que nós vimos hoje, é a única coisa que pode te dar mais tempo de qualidade e uma vida sem a diabetes. Então, caso se libertar dessa doença maldita seja a sua vontade, clique em uma das opções abaixo e conclua sua compra antes que todos os frascos se esgotem. Ao agir agora, você estará economizando o seu precioso tempo de vida. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Saúde em Dia.
Eu queria agradecer imensamente a você, João, por ter vindo aqui compartilhar com a gente essa incrível solução contra a diabetes tipo 2. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo hoje ele vai ajudar diversas pessoas a se livrarem de vez da diabetes, atacando a causa raiz da doença com as poderosas substâncias do Glicemix. Foi um verdadeiro prazer te receber por aqui. Obrigada por vir. Juliana, o prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra participar desse incrível bate-papo. Até a próxima, pessoal. Você continua ainda aí? Se você ainda está assistindo esse vídeo, existe uma razão para isso. Eu sei que não é o preço, porque eu tenho certeza que você pode dar um jeito nisso. Não é a qualidade, porque você viu o quanto o Glicemix é feito com os melhores ingredientes que existem no mercado. Provavelmente você tenha ficado com alguma dúvida que eu não respondi. Então, deixe-me responder algumas das perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre o Glicemix. Dúvida número 1. Recentemente tive uma experiência negativa com um suplemento que meu cunhado indicou para melhorar meus níveis de glicose, mas não gostei dos resultados. Agora estou pesquisando o Glicemix como uma possível solução, mas eu estou com medo de me frustrar novamente. Antes de fazer a compra, eu preciso saber sobre a garantia do Glicemix. Caso eu não tenha os resultados, o que vai acontecer? Olha, o Glicemix é o único produto 100% natural com garantia blindada e incondicional de 90 dias nos kits menores e 180 dias de garantia no kit para 5 meses. Isso quer dizer que você pode experimentar o produto por todo esse tempo, tomar até a última gota e se por qualquer motivo não gostar dos resultados, não tem problema, eu devolverei 100% do seu dinheiro. Basta enviar um e-mail para o saque@glicemix.com.br ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp e devolveremos cada centavo que você pagou pelo produto. Dúvida número 2. Olá, estou querendo usar o Glicemix, mas antes de qualquer coisa quero saber se este produto é realmente seguro. Já usei produtos que não eram comprovados e aprovados e eles me causaram efeitos colaterais. A Anvisa aprovou o Glicemix, sim ou não? Sim, o Glicemix passou por todos os testes da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e foi considerado seguro para o consumo e por ser um produto 100% natural, feito com matéria-prima importada com todos os selos e certificados originais, você não terá efeitos colaterais. Dúvida número 3. Minha mãe já toma alguns remédios todos os dias, preciso saber o modo de uso para ela não se confundir e acabar tomando mais do que precisa. Boa pergunta. Fique tranquilo, pois o modo de uso do Glicemix é muito simples. Basta uma tampinha de xarope do Glicemix por dia. Isso vai dar exatamente 5 ml. Dúvida número 4. O meu pai tem diabetes e está com a visão embaçada, tonturas e dores no corpo. Com quanto tempo o Glicemix começa a aliviar esses sintomas? Olha, isso vai depender do organismo de cada pessoa, mas já temos milhares de relatos que já nos primeiros dias ele começa a agir no seu corpo. Você vai sentir mais energia, disposição, a vista vai começar a ficar mais cristalina e as dores vão diminuindo até desaparecerem completamente. Dúvida número 5. Eu tenho pressão alta e histórico de infarto na minha família. O Glicemix possui alguma contraindicação? E se eu tiver algum problema de saúde? O Glicemix é feito com ingredientes 100% naturais e não possui nenhum efeito colateral. Por isso ele pode ser tomado por qualquer pessoa, inclusive para prevenir a diabetes, mesmo antes que ela apareça. Dúvida número 6. Eu moro no interior do Paraná, vi que a fórmula do produto é importada, preciso saber em quanto tempo o produto demora para chegar. Assim que o pagamento for aprovado, o produto será imediatamente enviado. Nossos estoques estão no Brasil, mas recomendamos o pagamento por cartão de crédito ou Pix, porque nesses casos a aprovação do pagamento é imediata e assim você recebe o produto mais rápido. Dúvida número 7. É verdade que depois de tomar o Glicemix, eu vou acordar todas as manhãs com a certeza de que meus níveis de açúcar no sangue estão sob controle, que eu estou finalmente livre daquela sensação de inchaço e fadiga constantes? Sim, graças à fórmula exclusiva do Glicemix que age expulsando os parasitas da insulina do seu sangue, impedindo que comece o processo inflamatório. E ao mesmo tempo, o Glicemix age diminuindo os níveis de açúcar no sangue, fazendo seu corpo produzir os níveis certos de insulina. Enquanto isso, os outros compostos da fórmula proporcionam mais energia e disposição, além de terem efeito antioxidante, deixando você com uma saúde de ferro. Dúvida número 8. Eu não tenho diabetes, mas meu pai e minha mãe estão com a glicose alterada. Eu posso comprar o produto para dar para eles? Sim. Você tem um parente com diabetes e gostaria de ajudar ele? Eu recomendo fortemente que você dê o Glicemix de presente. Ele vai te agradecer por ter feito isso. Dúvida número 9.
Eu estou assistindo até o final, não sei se compro agora ou se deixo para comprar depois. Se eu não comprar hoje, tem algum problema comprar depois? Olha, como eu disse antes, o nosso estoque de Glicemix pode se esgotar a qualquer momento. Mas esse não é o único problema. Nossos fornecedores estão com problema de abastecimento por causa da alta demanda que tivemos. Por conta disso, nós podemos ficar sem estoque por vários meses seguidos. Além disso, é bem provável que o próximo lote venha com preço mais alto por causa da inflação e da alta do dólar. Dúvida número 10. Eu não sou de sair comprando muitas coisas pela internet e sempre peço ajuda para os meus filhos. Mas eu confesso que senti confiança no Glicemix. Esse site realmente é seguro como demonstra ser? Olha, o nosso site possui criptografia de ponta a ponta. Isso significa que os seus dados ficam 100% sigilosos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709/2013. Bem, essas são as dúvidas mais comuns que eu recebo sobre o Glicemix. Eu espero que a sua dúvida tenha sido respondida aqui, mas caso tenha ficado com alguma dúvida, não hesite em nos mandar uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem para o e-mail saque@glicemix.com.br. Lembre-se, sofrer com diabetes todo esse tempo não foi culpa sua, mas agora está em suas mãos a responsabilidade para resolver isso agora. Nunca foi tão fácil se livrar da diabetes e mudar a sua vida de uma vez por todas. Então clique no botão abaixo e finalize o seu pedido agora. Eu espero ter te ajudado. Um grande abraço e até mais.